Ganham milhões a apostar nos jogos de futebol. Para eles, o futebol também é o desporto rei, mas fora das quatro linhas. E enfrentam um monitor. O Ferrari Testa-Rossa anuncia a chegada com aparato. Podia ser uma estrela do futebol? Podia, mas não é. Paulo Rebelo trabalha sem bola, fora das quatro linhas, mas de olhos postos no que se passa dentro do relevado. É o apostador profissional mais conhecido em Portugal e aquele que mais ganha em frente ao monitor. Comecei por brincadeira na altura, enfim, por divertimento, mas comecei a perceber que quanto mais tempo investia a preparar os jogos, a analisar as estatísticas, mais resultados conseguia obter. Paulo Rebelo vive entre o Porto, Londres e Madrid. As ligas inglesa e espanhola oferecem mais rentabilidade a quem faz disto profissão a tempo inteiro. Os mercados ingleses e espanhóis têm mais liquidez, são mais apetecíveis, mesmo que o mercado português venha a ser legislado, não vai alterar a minha forma de trabalhar e não venho trabalhar para um mercado que tem menos liquidez, que tem menos rentabilidade para as minhas estratégias. Este apostador é também um trader, alguém que além de apostar também compra e vende apostas de outros apostadores, lucrando com as flutuações do mercado. Uma coisa aprendeu logo cedo: apostar no clube do coração pode não ser boa ideia. Se deixar que as emoções tomem conta das minhas decisões enquanto apostador, isso não me traz bons resultados. Da mesma forma que quando perco, também não fico deprimido e não deixo que isso condicione a minha análise e a minha capacidade de apostar no mesmo jogo, no jogo seguinte. No quarto de Roberto Teixeira, o jogo de Portugal contra o Luxemburgo enche o espaço. Este jovem de 26 anos é apostador em part-time. Um part-time que lhe rende mais dinheiro na conta que o trabalho a tempo inteiro, numa junta de freguesia. Entrei numa casa de apostas onde jogava simples, apostava num clube e esperava que esse clube ganhasse. Depois, com o aparecimento do Paulo Rebelo, comecei a acompanhá-lo e descobri a Betfair. A Betfair é uma bolsa de apostas que nos permite então fazer apostas a favor e contra, e isso despertou o meu interesse. Poder fazer uma aposta e poder fechá-la naquele momento e tirar uma rentabilidade em 3 acontecimentos possíveis para mim era fantástico. Apaixonado por futebol desde que se conhece, arranjou nas apostas uma forma de viver do desporto rei, fora das quatro linhas. A minha mãe ao princípio não achava grande piada porque pensava que eu ia investir dinheiro e estar a perder sempre dinheiro. Mas depois ela começou a ouvir aqui os gritos de euforia depois de cada jogo, ao início quando comecei a ganhar, e ela começou a perceber que afinal isto era mesmo um part-time e que eu estava a ver isto realmente a sério. E agora encaro isto com naturalidade também. Para Roberto, os segredos de um apostador são fáceis de entender. Um bom apostador tem que ter uma boa gestão de banca e emocional. Quem tiver uma boa gestão de banca e emocional, saber interpretar o jogo, pouco a pouco há de conseguir ter sucesso na Betfair. Muitos fazem 10% daquilo que têm na Betfair em cada jogo, se perderam 10%, continuam com o resto da banca. Eu tenho por norma, o valor que eu tenho na Betfair é aquele valor que eu estou disponível ao final do jogo de o perder. Sinto-me de consciência tranquila, se chegar ao final do jogo e tiver 0 euros na Betfair, estou de consciência tranquila porque aquilo que está lá é aquilo que eu estou disposto a perder. Para mim é a gestão mais cuidada. Pedro esconde-se atrás dos óculos e prefere não revelar o apelido. Antes de descobrir as apostas online, era treinador num clube alentejano que não pagava o ordenado. E comecei a pensar como é que eu poderia, através do futebol, ganhar dinheiro. E então descobri uma coisa chamada contraaposta. Foi assim que eu comecei, com 2 euros. Portanto, eu tinha 100 na Betfair, mas pensei isto e disse logo à minha mulher: se eu algum dia perder dinheiro com isto, chegar ao fim do mês e perder dinheiro, eu paro com isto. Quer dizer, só o que faltava vir de um clube que não me paga e ir agora gastar os poucos tostões que tenho no futebol. Quer dizer, não, o objetivo era ganhar dinheiro. Portanto, eu comecei a observar como é que o mercado funcionava e comecei a pensar como é que eu poderia diminuir os riscos de perder e conseguir maximizar os meus lucros. Quando conheceu a história de Paulo Rebelo, seguiu-lhe as pisadas. Também ele vive em Londres. Também ele vive exclusivamente das apostas. Isto passou um ano, já conseguia viver daquilo. Ao fim de 6 meses já consegui chegar aos 1.000 euros, 1.000 e tal euros, depois de 2.000 euros. Entretanto, vi que o Paulo tinha aberto um site,
um site onde tinha um fórum e que as pessoas se inscreviam e que falavam das suas experiências sobre trading e trocavam ideias, impressões sobre o trading, sobre as apostas e sobre o trading. Então eu inscrevi-me e expliquei o que é que estava a fazer até aí. Eu pensei que ninguém ia ligar nenhuma. Pensei que já toda a gente sabia aquilo que eu estava a fazer, que havia muitos que faziam. Para minha surpresa, não. E apareceram algumas pessoas que se interessaram por aquilo que eu estava a fazer. Uma delas foi o Paulo. E que foi muito importante para mim ver que uma pessoa que já tinha imenso sucesso com aquilo que fazia, valorizar aquilo que eu estava a fazer. E começaram cada vez a haver mais pessoas a encarar as apostas como uma atividade mais parecida com o trabalho numa bolsa de valores, numa bolsa de ações, e não tanto como apostas, como depender da sorte ou do azar para se ganhar ou não ganhar dinheiro. Voltamos à notícia de abertura deste